sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão. Bem-vinda, irmã, a mais um momento de oração pessoal com a palavra de Deus, a mais um momento da nossa Lectio Divina, que a cada dia vem te ajudar. A Lectio Divina é feita para você, aqui no canal da RCC BH. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aí, e assim juntos nós vamos ajudando uns aos outros a fazer o quê? A ter uma intimidade maior com a palavra de Deus, num momento de oração pessoal. Aqui nós estamos reunidos para rezar e assim permitir que a palavra de Deus toque profundamente o nosso coração e mude profundamente a nossa vida. Louvado seja Deus pela sua presença, por estarmos juntos. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A todas as mulheres, a nossa oração, a nossa palavra de bênção. Hoje também é segunda-feira do calendário litúrgico da terceira semana da Quaresma. E o texto de hoje, irmãos, vem realmente nos questionar se eu estou reconhecendo Jesus em cada situação da minha vida, nas coisas simples aí do meu dia a dia. Será? O evangelho que vamos refletir e meditar, o evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, versículos 24 a 30, Lucas 4, 24 a 30. Convido você a pegar a sua Bíblia. Vamos nos colocar na presença de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. É momento de oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos aproveitar o salmo de hoje para reconhecer que a minha alma tem sede de Deus. Estou aqui nessa Lectio Divina hoje, parei aqui porque a minha alma tem sede de Deus. Vem, Espírito Santo, saciar a minha sede. Vem, Espírito Santo, preencher esse vazio da minha alma, esse vazio do meu coração. Eu quero ver a tua face, experimentar a tua presença em cada situação da minha vida. Então, Espírito Santo, permita que agora, nesse momento de oração, a minha alma seja saciada. Vem, Espírito Santo, saciada por Deus. Vem, Espírito Santo, ilumina esse dia de oração. Vem, Espírito Santo. Amém. A Lectio Divina, como você sabe, é um método de oração composto por 4 degraus espirituais que vamos percorrendo juntos. O primeiro degrau é a leitura do texto. Vamos procurar perceber o que é que o texto diz. Vamos lá? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus aqui está no meio de uma
numa treta, né? De um conflito. Uma situação aí que a gente vai usar a nossa mente, a nossa imaginação para poder entrar no texto e realmente compreender o que o texto diz. Como a gente faz geralmente, vamos entender o contexto, né? Estamos aqui no capítulo 4 de São Lucas, logo no início da missão de Jesus. Ele tinha saído do deserto e já foi para sua terra, já foi para Nazaré, já foi para a região da Galileia, né? Nazaré é uma aldeia, um povoado sem muita importância. Dizem que naquela época tinha cerca de 150 habitantes, imagina, né? Qualquer condomínio hoje, às vezes, tem 150 habitantes. Era o povoado onde Jesus viveu, né? Boa parte aí da sua vida. E ele vai lá, de acordo com São Lucas, logo no início do seu ministério, vai para Nazaré. Um pouquinho antes desse versículo 24, tem aquela passagem que Jesus vai para Nazaré, abre o livro e proclama o seu projeto de vida, o seu projeto de salvação. O Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para anunciar a palavra, para curar os cegos, para libertar os cativos, para anunciar o ano da graça, para anunciar o Kairos, o tempo da salvação. E é nesse entusiasmo, Jesus cheio do Espírito Santo, que ele se depara com aqueles que não o aceitam. Logo na primeira missão, logo na primeira oportunidade, talvez já sofre uma rejeição entre os seus familiares, os seus parentes, os seus conhecidos, lá em Nazaré. Não faz nenhum milagre, já começa falando aí, né? Santo de casa não faz milagre, nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. É assim que ele começa contando a história. Por quê? Porque o orgulho e a vaidade daquelas pessoas impediram de experimentar, de reconhecer que diante deles estava o Messias esperado, o Filho de Deus. Vamos imaginar que Jesus, durante 30 anos, viveu naquela aldeia de maneira ordinária, trabalhando lá na sua casa com seus pais, também frequentando a sinagoga. Então, por um lado, essa vida ordinária de Jesus, e por outro lado, aquilo que eles esperavam um Messias extraordinário, que viria para resolver todos os problemas, para dar fim à, de certa forma, dominação de Israel. Então não casava a expectativa do povo com aquilo que Jesus estava mostrando. E assim, Jesus usa 2 profetas para contextualizar a situação e para mostrar que isso não estava acontecendo só com ele. Fala de Elias, que era um profeta naquele tempo perseguido por Acabe, um rei judeu, teve que fugir, foi acolhido na casa dessa viúva pobre, que não tinha praticamente o que comer, e o Senhor, pela boca de Elias, fez uma promessa de que a farinha e o azeite não acabariam até o final da seca, e assim aconteceu. A graça chegou para aquela viúva fora de Israel pelas mãos do profeta Elias. E cita também o caso de Eliseu, que inclusive está na primeira leitura de hoje. Como é que é o contexto da história de Eliseu? Naamã, um general do exército sírio, ficou sabendo que lá em Israel tinha um profeta e foi até Israel para perceber, para saber se lá ele poderia ser curado. E Eliseu respondeu que ele vem a mim para que saiba que há um profeta em Israel. E aí o que ele fala? Uma coisa simples, vai lavar no Rio Jordão 7 vezes. E o que acontece com Naamã? Ficou indignado, deu meia volta e um servo falou: mas meu senhor, se ele te mandasse uma coisa difícil, você não iria fazer? Quanto mais essa coisa fácil que ele está pedindo? O orgulho, a vaidade diante das coisas simples de Deus. Mas ele se rendeu. Diante do apelo daquele servo, foi lá, se lavou,
ficou purificado e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o Deus de Israel. Não foi um sinal, talvez, para as pessoas daquela época que estavam na sua terra, mas foi um sinal para aquele sírio que era um estrangeiro. E aí, resolveu falar isso? Nada. O povo foi bravo, ficou furioso, ficou irado, encolerizado diante de Jesus, aquilo que eles estavam vendo, e decidiram expulsar Jesus da cidade e matar Jesus. Olha que coisa! Desde o início da missão de Jesus, já está lá prefigurada de certa forma a sua paixão, a sua morte, como aquele ministério, como um dos ministérios que seguiram Jesus até a cruz. Mas Jesus fez o quê? Continuou o seu caminho. Mesmo ameaçado de morte, Jesus seguiu o seu caminho, não mudou de direção. Mesmo com fracasso na primeira missão, Jesus seguiu em frente, na certeza de que o verdadeiro triunfo é o verdadeiro triunfo da cruz. E aí vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que eu vou descobrir o que Deus tem a me dizer pessoalmente com esse texto. Será que eu estou reconhecendo Jesus? Esse Jesus que vem me visitar tantas vezes no cotidiano da minha vida? Porque Nazaré hoje é a minha vida, Nazaré hoje é a minha casa, Nazaré hoje é onde eu estou. No meu trabalho, nas dificuldades, na enfermidade, nas situações. Estamos no meio de uma pandemia. Como ver a presença de Jesus em cada situação? Até mesmo na minha casa, até mesmo na minha família. Vai fazendo essa reflexão, de repente você fecha os seus olhos e imagina a realidade da sua vida. E contempla a realidade da sua vida. E eu vou fazendo isso. Contemplando a realidade da minha vida, eu percebo onde está Jesus. Ou será que eu espero uma manifestação extraordinária, uma manifestação poderosa e não reconheço o Senhor que passa nas situações simples da vida? Não abro a minha alma ao Kairos, não abro a minha alma ao tempo da graça? E assim reconheço aquilo que me impede de ver a presença de Jesus, que me impede de me abrir a essa graça, talvez o orgulho, talvez a vaidade, talvez a falta de fé. Tantas vezes o mornismo que eu fui entrando por ser religioso, por participar da igreja, fui me tornando amargo, fui me tornando fechado e não me permito surpreender por Deus. Não me permito estar aberto às surpresas de Deus na minha vida. Por quê? Porque tem aquele foco como Elias lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, em que o Senhor prometeu que ia passar e passou um furacão e passou o fogo e a terra tremeu e o Senhor não estava lá. Mas estava naquela brisa leve, tão suave, em que ele sentiu a presença de Deus, experimentou a graça, ouviu a sua palavra, porque a alma dele tem sede de Deus como a minha. Não vou buscar longe aquilo que está perto. E assim eu me decido hoje que eu não vou recuar, que eu vou fazer igual Jesus, vou seguir em frente. Não vou ficar me lamentando, não vou ficar com os pessimistas, não vou ficar com o mal-humorado, achando que a sentença já está dada. Não. Eu vou prosseguir o meu caminho, tomo esta decisão na certeza da vitória que o próprio Jesus me conquistou com a sua morte e ressurreição.
E assim nós vamos passando para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que eu vou refletir e dizer: Senhor Jesus, quero abrir a minha alma para a Tua presença na minha vida, Senhor. Por que é que eu não te vejo? Por que é que eu não te percebo? Será que eu estou procurando no lugar errado, Senhor? Tem misericórdia de mim. Visita o meu coração e retira, Senhor. Eu peço perdão pelo orgulho, pela vaidade, pela falta de fé, por achar e querer encaixotar Sua presença na minha vida, sem me deixar surpreender pelas Tuas surpresas e pelos Teus desígnios, Senhor. Perdão por buscar às vezes apenas o extraordinário, apenas aquilo que é fantasioso. E não me abra ao ordinário, não me abra a coisas simples. Não me abra ao Senhor que passa na minha casa com sede, com fome, como o Senhor disse também no Evangelho que estaria escondido. Tem misericórdia de mim, Senhor. E que meu coração se abra a essa profundeza do Espírito Santo, para que meu coração reconheça esse Deus que é lindo, esse Deus que é simples, essa brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, que penetra a minha alma, o meu coração, e me dá a graça de prosseguir, Senhor, mesmo quando as coisas não estão no meu controle. Mesmo quando a vida toma caminhos, Senhor, que não são os que eu escolheria. Mesmo quando diante das surpresas eu não sei bem o que fazer. Dá-me a graça, Senhor, de prosseguir. Dá-me a graça, Senhor, de não desanimar. Pela força e pelo poder do Teu Espírito Santo, agindo hoje na minha vida. As escamas dos meus olhos caem para que eu veja e muito mais do que veja, para que eu reconheça a presença do Senhor. Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Aleluia. E assim vamos para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que a palavra se faz carne na minha vida e eu me abro hoje a reconhecer Jesus. Vou passar o dia procurando Jesus. Onde está Jesus para mim hoje? Se você até quiser ajudar as pessoas, coloque no comentário: onde está Jesus hoje? Eu vou ver Jesus. Eu vou tocar Jesus. Eu vou me abrir ao tempo da graça. E vou me decidir a prosseguir o meu caminho como Ele me ensinou. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lexia Divina volta amanhã, se Deus quiser.